A noite caía sobre a pequena cidade de Montes Claros, trazendo consigo aquele calor abafado que nem o vento conseguia dissipar. O céu, pontilhado de poucas estrelas visíveis entre as lâmpadas alaranjadas dos postes, parecia observar em silêncio o movimento da rua principal. O posto de gasolina Estrela do Norte estava iluminado por luzes fluorescentes que piscavam de vez em quando, criando um efeito quase hipnótico no asfalto quente. O cheiro característico de combustível se misturava ao aroma distante de pão saindo do forno da padaria da esquina. Gabriel, de 22 anos, ajeitava a bomba de gasolina na bomba número 3. Seu uniforme simples já estava manchado de óleo e poeira. Trabalhava no turno da noite havia pouco mais de um ano, desde que decidiu ajudar nas despesas de casa. O pai, um pedreiro conhecido na vizinhança, havia falecido de forma repentina quando Gabriel ainda tinha 10 anos. Desde então ele e a mãe, Dona Lúcia, viviam apertados, mas unidos na luta diária. Ainda assim, havia um vazio nele que nem o tempo conseguia preencher. Mais 1h30 e acaba o movimento, murmurou para si, conferindo o relógio de pulso. De repente, o barulho de um motor se aproximando o fez erguer a cabeça. Um carro simples, de cor prata, entrou devagar no posto. Não chamou atenção pelo modelo, mas pela forma como o motorista o olhava. Um olhar profundo, sereno, quase como se já o conhecesse. O homem, aparentando uns 30 e poucos anos, abriu o vidro com um gesto tranquilo. "Boa noite, meu jovem. Completa para mim, por favor." "Claro, senhor", respondeu Gabriel com seu tom educado habitual. Enquanto abastecia, percebeu que o homem o observava de maneira diferente, não como um cliente comum. Havia algo no olhar dele que, ao mesmo tempo, inquietava e acalmava. Terminou o abastecimento e ia dizer o valor quando ouviu. "Eu conheço seu coração, Gabriel." O frentista congelou por um segundo. Ele não lembrava de ter dito seu nome. Antes que pudesse perguntar, o homem continuou. "Sei o peso que você carrega desde pequeno, e sei que você se sente perdido." As palavras atravessaram Gabriel como uma lâmina afiada, mas não havia ameaça nelas, apenas um tom calmo, quase compassivo. Ele tentou disfarçar a surpresa, mas não conseguiu. "Desculpa, a gente se conhece?" perguntou, tentando soar firme. O homem sorriu, um sorriso sereno, como se não estivesse ali para responder, mas para plantar algo. "Ainda não, mas em breve você vai entender." Gabriel sentiu um arrepio subir pela nuca. O calor da noite parecia não atingi-lo mais, e por um instante, o som do movimento na rua desapareceu. Ele estava apenas ali, diante daquele olhar que parecia atravessar seu passado e alcançar um lugar que ele mesmo evitava visitar. O cliente pagou, agradeceu e se despediu com um simples: "Fica em paz, Gabriel." O carro partiu, sumindo na curva da avenida. Gabriel ficou parado, encarando o vazio, tentando assimilar o que acabara de acontecer. O peito batia forte e uma estranha mistura de medo e curiosidade se instalou nele. Talvez você já tenha passado por um momento assim, em que algo ou alguém interrompe sua rotina e deixa uma marca impossível de ignorar. E é justamente por isso que, antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa história é apenas o começo de algo muito maior, e eu prometo que você não vai querer perder o que vem pela frente. Gabriel respirou fundo, tentando voltar ao trabalho, mas sentia que aquela noite tinha ganhado um peso diferente. Ele não sabia explicar por quê, mas tinha a estranha sensação de que o que aconteceu ali não foi por acaso, e que, de alguma forma, aquele encontro iria persegui-lo, queira ele ou não. O despertador tocou às 6h30 da manhã, com aquele som irritante que parecia atravessar os ossos. Gabriel girou o corpo lentamente, sentindo os músculos doloridos depois de mais uma noite em pé no posto. Abriu os olhos e viu o teto simples do quarto, com manchas de umidade no canto e a pintura descascando. O ventilador girava preguiçoso, empurrando um vento morno que pouco ajudava a aliviar o calor. Levantou-se e foi até a cozinha, onde Dona Lúcia já estava sentada à mesa, costurando uma barra de calça. O cheiro de café fresco enchia o ar.
Dormiu bem, filho? Perguntou ela sem tirar os olhos da agulha. Mais ou menos, respondeu servindo-se de uma caneca. Tive um dia meio estranho ontem. Ela ergueu os olhos por um instante, mas não insistiu. Sabia que o filho não gostava de falar muito sobre seus pensamentos. Entre eles, havia uma relação de carinho, mas também um silêncio carregado. Um silêncio que vinha desde a morte do pai. Após o café, Gabriel pegou a mochila surrada e saiu para a rua. O sol já queimava cedo, e a calçada irregular o obrigava a desviar dos buracos. A caminhada até o ponto de ônibus era curta, mas suficiente para encontrar rostos conhecidos. O padeiro varrendo a porta, o vizinho regando as plantas, crianças correndo atrasadas para a escola. No ônibus lotado, encostou-se na barra de ferro tentando equilibrar-se entre solavancos. Ouviu conversas sobre futebol, política e o aumento do preço do arroz. Essa mistura de vozes e cheiros era o retrato da cidade, viva, caótica e de alguma forma familiar. Ao chegar ao centro, foi direto à papelaria onde fazia um bico nos turnos de folga. Era mais uma forma de complementar a renda, já que o salário do posto mal cobria as contas. O dono, seu Américo, era um senhor de cabelos brancos e humor afiado. Gabriel, meu rapaz, vê se organiza essas caixas hoje e, se der, separa os cadernos que sobraram da promoção. A voz dele tinha aquele tom de manda quem pode. Pode deixar, seu Américo. Enquanto arrumava as prateleiras, pensava na própria vida. Não havia grandes planos. O sonho de fazer faculdade ficara para trás quando percebeu que não teria como pagar. O que restava era trabalhar e tentar manter a cabeça erguida. À noite, no bairro, o costume era sentar na calçada com Tiago e alguns amigos para conversar. O cheiro de churrasquinho de rua se misturava ao som de músicas tocando de celulares. Ali, entre risadas e piadas, Gabriel conseguia se esquecer por algumas horas das preocupações. E aí, Gabs, quando vai arrumar uma namorada? Provocava Tiago, rindo. Tá doido? Mal tenho tempo para mim, vou arrumar tempo para outra pessoa, respondia rindo junto. Mas no fundo, havia uma solidão que ele disfarçava bem. Não era apenas falta de companhia, mas de propósito. Algo nele clamava por um sentido maior, mas ele não sabia onde procurar. Certa noite, sentado na mesa da cozinha, a mãe comentou: "Você anda calado, Gabriel. Parece que está sempre com a cabeça longe", ele deu de ombros. "Só cansado, mãe. Trabalhar em 2 lugares não é fácil." Ela assentiu, mas seus olhos diziam que acreditava haver algo mais. Como mulher de fé, sempre desejou que o filho se aproximasse de Deus, mas sabia que esse tipo de decisão não se impõe. No domingo, Gabriel foi até a feira livre com a mãe. O calor era intenso, e o cheiro de frutas maduras e pastel frito preenchia o ar. Entre barracas coloridas e pregões altos, reencontrou conhecidos, trocou abraços, ouviu histórias corriqueiras. Tudo parecia normal, comum, e ao mesmo tempo incompleto. Ele não sabia, mas enquanto seguia sua rotina, cada detalhe estava se encaixando para um encontro que marcaria sua vida para sempre. O turno da noite no posto de gasolina costumava ser previsível. Poucos clientes, alguns motoristas de aplicativo abastecendo, caminhoneiros parando para um café rápido e, às vezes, jovens voltando de festas. Gabriel já conhecia o ritmo de cor. A essa altura, conseguia até adivinhar a hora pelo tipo de cliente que aparecia. Mas naquela terça-feira, algo no ar parecia diferente. A temperatura ainda estava alta, mesmo depois das 10 da noite. O ar quente carregava um cheiro de terra molhada de longe, sinal de chuva em algum ponto da cidade. Gabriel, encostado no balcão da loja de conveniência, tomava um gole de café amargo quando ouviu o som de pneu se aproximando devagar. Um carro prata, aparentemente simples, entrou no posto e parou na bomba número 4. O motorista abaixou o vidro com um movimento calmo. Era um homem de pele clara, barba aparada, cabelos castanhos ligeiramente ondulados e olhos que, à primeira vista, pareciam comuns. Até que se encontraram com os de Gabriel. Havia neles uma profundidade estranha, como se carregassem histórias antigas demais para caber em palavras. "Boa noite", disse o homem, num tom firme, mas gentil.
Completa para mim, por favor. Claro, senhor, respondeu Gabriel tentando manter a naturalidade. Enquanto abastecia, sentiu que aquele olhar não se desviava dele nem por um segundo. Era diferente de qualquer cliente que já havia atendido. Não era uma curiosidade invasiva, mas algo íntimo, como se o homem soubesse mais do que deveria. Quando o visor da bomba marcou o valor cheio, Gabriel se preparou para dizer o total, mas o homem falou primeiro. Gabriel, você tem carregado um peso grande demais para a sua idade. A surpresa foi instantânea. O frentista piscou, tentando entender como ele sabia seu nome. Talvez tivesse visto no crachá do uniforme, mas o jeito como disse soou como quem fala algo já conhecido, não lido por acaso. Desculpa, a gente se conhece? A voz de Gabriel saiu mais hesitante do que ele gostaria. O homem sorriu levemente, inclinando a cabeça. Ainda não, mas eu conheço você. Gabriel franziu o senho. Como assim conhece? Eu sei o que você sente quando olha para o céu e se pergunta se existe um sentido para tudo isso. A pausa foi longa, como se deixasse espaço para que as palavras afundassem. E sei da saudade que carrega do seu pai. Um arrepio percorreu o corpo de Gabriel. Aquilo já passava de coincidência. O coração acelerou. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. O homem continuou. O vazio que você sente não é porque está sozinho. É porque ainda não encontrou aquele que pode preenchê-lo. As palavras ecoaram de um jeito estranho. Não soavam como discurso ensaiado ou frase pronta. Era como se ele estivesse descrevendo algo que via ali, naquele momento, no fundo do coração de Gabriel. Antes que pudesse reagir, o homem retirou algumas notas da carteira, entregou o pagamento e, com um olhar sereno, disse apenas: Você vai entender em breve. Ligou o carro e saiu do posto sem pressa, como se não houvesse urgência alguma. O som do motor se perdeu na rua quase deserta. Gabriel ficou imóvel por alguns segundos, sentindo a respiração pesada. Olhou em volta, como se esperasse que alguém tivesse presenciado aquilo, mas o colega Tiago estava dentro da loja, distraído no celular. Ele respirou fundo e voltou ao balcão, mas a sensação não passou. Era como se aquela conversa tivesse aberto uma porta que ele não sabia que existia. Enquanto tentava se concentrar no trabalho, uma pergunta martelava na mente. Quem era aquele homem? E como sabia tanto? O restante do turno de Gabriel foi tomado por um silêncio estranho. Ele atendia os poucos clientes quase no automático, mas sua mente estava presa às palavras daquele homem. Cada frase parecia gravada com fogo. Não conseguia entender como alguém que nunca tinha visto sabia coisas tão pessoais. Quando finalmente terminou o expediente e fechou a bomba, o céu começava a clarear. O caminho de volta para casa parecia mais longo que o normal. O barulho dos passarinhos misturava-se ao ronco distante de motos e ônibus iniciando o dia. Entrou em casa tentando não fazer barulho, mas Dona Lúcia já estava acordada, passando café. Chegou cedo hoje, comentou ela, servindo a bebida na xícara. O movimento foi fraco, respondeu, sentando-se. Ela percebeu algo no tom do filho, mas não insistiu. Gabriel não estava pronto para falar. Terminaram o café em silêncio e ele foi direto para o quarto. Deitou-se, mas o sono não vinha. A voz do homem ecoava. O vazio que você sente não é porque está sozinho. É porque ainda não encontrou aquele que pode preenchê-lo. Era como se cada palavra se repetisse com mais peso. Ele pensou no pai. Pensou no dia do enterro, na sensação de abandono. Aquela dor nunca tinha passado. Só tinha sido escondida atrás de trabalho, conversas e risadas forçadas. Quando finalmente pegou no sono, sonhou. Estava num campo aberto, com uma luz dourada vindo de algum ponto à frente. Não conseguia ver quem estava lá, mas ouvia passos se aproximando. Então, uma voz, a mesma do homem, disse: Eu conheço o seu coração. Gabriel acordou suando com o coração acelerado. No dia seguinte, contou a Tiago sobre o encontro, tentando parecer casual. Ontem apareceu um cara no posto diferente. Diferente como? Tiago ergueu a sobrancelha. Ele sabia umas coisas sobre mim. Coisas que eu nunca contei para ninguém. Tiago riu. Eita, Gab,
Vai ver, era vidente, médium, ou tá na sua cabeça. Não era isso, cara. O jeito que ele falava, parecia que... sei lá. Tiago deu um tapinha no ombro dele. Ih, rapaz, cuidado. Daqui a pouco você tá vendo anjo na bomba de gasolina. Gabriel tentou rir, mas no fundo sentiu que a brincadeira não captava o peso da situação. Não era apenas uma conversa estranha. Havia algo profundo, impossível de ignorar. No fim do dia, enquanto caminhava para o ponto de ônibus, viu uma criança brincando na calçada. Ela cantava uma música antiga que a mãe costumava ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Gabriel parou por um instante. Não era comum ouvir aquilo por ali. A sensação de que algo o estava seguindo cresceu ainda mais. À noite, deitado na cama, finalmente decidiu contar à mãe. Mãe, ontem aconteceu uma coisa estranha no posto. Estranha como? Ela perguntou, curiosa. Um homem apareceu e começou a falar coisas da minha vida. Disse que conhecia meu coração, falou do pai e que eu ia entender em breve. Dona Lúcia pousou a agulha que segurava e o encarou. E como você se sentiu? Ele respirou fundo, assustado, mas ao mesmo tempo, em paz. É difícil explicar. Ela sorriu levemente. Filho, às vezes Deus manda mensagens de formas que a gente não espera. Talvez seja bom prestar atenção. Gabriel não respondeu. Não sabia se queria acreditar nisso ou se era apenas coincidência. Mas pela primeira vez em muito tempo, não conseguia fugir da sensação de que algo estava prestes a mudar. Gabriel decidiu que precisava parar de pensar naquilo. Afinal, tinha contas para pagar e 2 trabalhos para administrar. Não podia se dar ao luxo de ficar remoendo conversas estranhas com desconhecidos. Nos dias seguintes, forçou-se a mergulhar na rotina como se nada tivesse acontecido. No posto, manteve o sorriso habitual para os clientes e conversas rápidas sobre futebol ou o preço da gasolina. Na papelaria, atendeu com paciência mães atrás de material escolar e adolescentes comprando canetas coloridas. Sempre que a lembrança do homem surgia, ele respirava fundo e mudava o foco. Numa noite quente de sexta-feira, Tiago apareceu no posto com um refrigerante na mão e aquela expressão de quem vinha para provocar. E aí, Gabs, já viu seu profeta da bomba de novo? Disse, soltando uma risada. Para com isso, cara, respondeu Gabriel, tentando parecer indiferente. Tô brincando. Mas sério, você ficou esquisito desde aquele dia. Esquisito nada, foi só um cliente diferente, pronto. Por dentro, Gabriel sabia que não era só um cliente. Mas repetir isso em voz alta seria como admitir que algo realmente estava acontecendo. E ele não estava pronto para isso. No domingo, aceitou o convite de uns amigos para um churrasco na casa de um conhecido. Música alta, cheiro de carne assando, risadas e brincadeiras encheram o quintal. Gabriel se misturou à conversa, contou piadas e até arriscou dançar quando tocaram um pagode que ele gostava. Por algumas horas, conseguiu se desligar completamente. Mas a trégua durou pouco. No fim da tarde, enquanto ajudava a guardar as cadeiras de plástico, uma mulher que ele nunca tinha visto se aproximou. Era uma senhora de cabelos grisalhos e olhar doce. Ela segurou a mão dele por alguns segundos e disse: Deus tem pressa contigo, menino. Gabriel ficou sem reação. Antes que pudesse perguntar quem ela era, ela já tinha se afastado, misturando-se aos outros convidados. Sentiu o coração apertar. Era como se o universo estivesse conspirando para lembrá-lo do encontro no posto. À noite, ao chegar em casa, Dona Lúcia percebeu seu semblante mais sério. Tá tudo bem? Perguntou. Tá. Só tô cansado, respondeu, evitando o olhar dela. No fundo, estava inquieto. Não queria acreditar que aquilo tinha algum significado maior. Tentou se convencer de que era coincidência, mas a mente insistia em ligar os pontos. Durante a semana, mergulhou ainda mais no trabalho. Pegou turnos extras no posto e aceitou organizar o estoque da papelaria fora do horário. Voltava para casa exausto, mal comendo, dormindo poucas horas. Achava que o cansaço físico abafaria as perguntas que ecoavam na mente. Mesmo assim, alguns momentos o traíam.
Ao ouvir no rádio de um carro parado no posto a música "Grandioso és tu", sentiu um arrepio familiar. Ao encontrar um versículo escrito à mão numa folha esquecida, na mesa da conveniência, teve que desviar o olhar. Numa madrugada de movimento fraco, Tiago comentou: "Sabe, Gabs, às vezes a gente tenta fugir das coisas, mas elas acham a gente de qualquer jeito." Gabriel fingiu não entender e mudou de assunto, mas sabia que, no fundo, aquilo era exatamente o que estava acontecendo. Ao fim daquela semana, estava claro que, por mais que tentasse ignorar, o acontecimento no posto não sairia da sua vida tão cedo. E, de alguma forma, ele sentia que o que vinha pela frente não seria nada fácil. A primeira vez que Gabriel notou algo diferente foi numa segunda-feira, bem cedo. Estava abastecendo o carro de um taxista quando percebeu a música tocando na rádio. Não era uma estação que costumava ouvir no posto, mas naquele momento tocava uma canção antiga que sua mãe cantava para ele quando criança: "Segura na mão de Deus e vai." O refrão parecia coincidir com os pensamentos que ele vinha tentando evitar. Ele tentou ignorar, mas no mesmo dia, ao passar pela banca de jornais, um folheto caiu de uma pilha e parou aos seus pés. Era um panfleto religioso com a frase em letras grandes: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." "Estranho", murmurou, devolvendo o folheto para a banca. Na quarta-feira, mais uma coincidência. Uma senhora comprando refrigerante na conveniência olhou para ele e, antes de ir embora, disse sorrindo: "Deus abençoe seu coração, meu filho." O tom foi tão doce que deixou Gabriel sem palavras. Começava a parecer que, onde quer que fosse, alguém encontrava um jeito de lhe dizer algo que ele não sabia se queria ouvir. À noite, voltando para casa, viu um grupo de crianças brincando na rua. Uma delas segurava um balão azul, e nele estava escrito com caneta: "Não tenha medo." Gabriel parou por um segundo observando, mas logo continuou a caminhar, balançando a cabeça. No trabalho, Tiago percebeu seu comportamento diferente. "Cara, você tá com uma cara de quem tá vendo coisa." "Que nada. É só cansaço." "Sei." Tiago deu um sorriso desconfiado. "Eu, hein?" Na quinta-feira, Gabriel passou pela igreja do bairro a caminho de casa. O portão estava aberto e, do lado de dentro, um homem tocava violão. Sem querer, ele ouviu o trecho: "Vem como estás, não demores mais." Sentiu um nó na garganta, mas continuou andando. Durante o almoço, comentou com a mãe: "Parece que ultimamente todo mundo resolveu falar de Deus para mim." "Talvez seja Deus querendo falar com você através das pessoas." Ela respondeu com a serenidade de quem acredita que nada é por acaso. "Ou talvez seja só coincidência." "Coincidência demais deixa de ser coincidência, filho." No fundo, Gabriel sabia que a mãe tinha um ponto, mas não queria admitir. No sábado, o posto estava quase vazio quando um homem desconhecido entrou na loja de conveniência. Comprou apenas uma garrafa de água, mas antes de sair olhou para Gabriel e disse: "Lembre-se, você não está sozinho." Foi a gota d'água. Naquela noite, deitado na cama, Gabriel encarou o teto e murmurou para si mesmo: "Isso tá ficando esquisito demais." Tentou se convencer de que era fruto da sua imaginação, que talvez estivesse mais sensível por causa do encontro com o homem misterioso. Mas a sequência de situações começava a incomodá-lo de verdade. No domingo, decidiu andar de bicicleta para tentar limpar a mente. Percorreu ruas menos movimentadas e foi até a praça central. Lá, sentou-se num banco e observou as pessoas passando. Foi quando viu um grafite na parede oposta: "Eu conheço seu coração." O mesmo que o homem no posto havia dito. O estômago revirou. Gabriel levantou-se e pedalou de volta para casa, o mais rápido que pôde. Não queria mais pensar naquilo, mas já não tinha certeza se conseguiria evitar. Ele ainda não sabia, mas os sinais estavam apenas começando. Gabriel começou a sentir raiva dos sinais. Não sabia se era contra Deus, contra o homem do posto ou contra a própria cabeça. Mas a cada nova coincidência, uma parte dele se fechava ainda mais. "Isso é loucura", murmurava para si sempre que algo o lembrava do encontro. No trabalho, evitava conversas sobre fé.
Quando alguém na fila da conveniência comentava sobre religião, ele inventava uma desculpa para sair. Com Tiago, passou a mudar de assunto sempre que o amigo puxava alguma piada sobre visões. Numa noite abafada, enquanto voltava para casa, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era apenas um versículo bíblico. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Ele apagou na hora, irritado. Em casa, a mãe notou sua impaciência. Filho, o que está acontecendo? Nada, mãe. É só que... Parece que todo mundo resolveu me dar sermão ultimamente. Ninguém está te dando sermão. Talvez seja Deus tentando te alcançar. E se eu não quiser ouvir? Disse, mais alto do que pretendia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Lúcia suspirou e voltou para a costura sem responder. No dia seguinte, Gabriel aceitou o convite de uns colegas para ir a um barzinho. Queria distrair a cabeça. Entre risadas, cerveja e música alta, conseguiu se sentir parte daquele grupo de novo. Um dos amigos contou histórias engraçadas da juventude, e Gabriel riu como há semanas não ria. Mas no caminho de volta, enquanto passavam por uma rua estreita, um homem em situação de rua pediu comida. Gabriel tentou ignorar, mas um dos colegas brincou. Olha aí, Gabs, mais um para te falar de Deus. Ele não respondeu, mas aquela frase bateu fundo. Porque até as brincadeiras pareciam apontar para o mesmo tema. Na madrugada, deitado sem conseguir dormir, encarou o teto e pensou no pai. Lembrou de uma conversa antiga, quando ele tinha 8 anos e perguntou se Deus existia. O pai respondeu, se existir, ele vai encontrar um jeito de te mostrar. Gabriel fechou os olhos tentando apagar a lembrança. Os dias seguintes foram marcados por discussões com a mãe. Ela dizia que ele estava mais nervoso, que andava se isolando. Ele respondia que estava apenas cansado. Na sexta-feira, Tiago apareceu no posto para fazer hora. Cara, você sumiu. Nem no futebol apareceu mais. Tô sem tempo. Sem tempo ou se escondendo? Tiago olhou para ele, sério. Eu não sei o que aconteceu naquele dia, mas... Você tá diferente. Gabriel sentiu o peso da frase, mas fingiu não ouvir. Atendeu um cliente e, quando voltou, Tiago já tinha ido embora. Naquela noite, enquanto limpava as bombas, percebeu que o céu estava coberto de nuvens, mas uma brecha deixava a lua cheia iluminando a rua. Por um instante, pensou em como era bonito, e em como tudo parecia ter um sentido maior quando olhava assim. Mas rapidamente afastou o pensamento, irritado consigo mesmo. Ao chegar em casa, encontrou um bilhete na porta. Estive aqui, mas você não estava. Tiago. Sentiu uma pontada de culpa. Ultimamente, não só estava se afastando das mensagens misteriosas, mas também das pessoas que se importavam com ele. Mesmo assim, jurou para si que não deixaria essas coisas mexerem com ele de novo. Ele não sabia que, ao resistir tanto, estava se preparando para uma queda ainda mais dura. A semana começou mal. Logo na segunda-feira, Gabriel chegou ao posto e encontrou seu gerente, Kleber, com uma expressão fechada. Preciso falar com você, Gabriel. O tom era seco. O que foi? Ontem à noite um cliente ligou reclamando que você foi mal educado. Disse que não recebeu o troco certo. Gabriel franziu o senho. Isso não aconteceu. Não sei, mas ele é cliente antigo. Você sabe como é, não posso perder freguesia. Então, cuidado. Mais uma e vamos ter que rever seu contrato. O nó no estômago foi instantâneo. Ele precisava daquele emprego. O resto do dia foi pesado. Qualquer cliente que olhasse por mais de 2 segundos já o deixava desconfortável. À noite, no caminho de casa, passou pelo campo de futebol do bairro. Costumava jogar ali para aliviar a cabeça, mas naquele dia não tinha ânimo. Na terça, a papelaria estava movimentada. No fim da tarde, enquanto separava mercadorias, derrubou uma pilha de cadernos no chão. O barulho atraiu o olhar de seu Américo. Tá distraído, rapaz. O que tá acontecendo? Nada, seu Américo. É só cansaço. Cansaço demais leva a erro. E erro, você sabe, custa caro. As palavras ficaram ecoando na mente dele. Era como se estivesse sendo pressionado de todos os lados.
Na madrugada de quarta-feira, teve um sonho estranho. Estava no posto, mas não havia carros, nem luzes. Apenas ele, sozinho. De repente, o homem misterioso apareceu, olhando fixo e dizendo: "Eu sou o caminho." Gabriel tentou responder, mas a voz não saía. Acordou suando, com o coração disparado. Durante o café da manhã, Dona Lúcia percebeu seu olhar perdido. "Você sonhou de novo, né?" Perguntou como se adivinhasse. "Não foi nada. Só coisa da minha cabeça." "Talvez não seja só isso." Ele empurrou a xícara e levantou-se, sem responder. Na quinta-feira, o calor era sufocante. No posto, um cliente reclamou que o combustível estava demorando a sair da bomba. Gabriel tentou explicar que o sistema estava lento, mas o homem não quis ouvir. "Serviço ruim desse jeito?" Resmungou alto o suficiente para outros ouvirem. Quando o cliente foi embora, Tiago se aproximou. "Tá difícil, hein? Parece que o mundo tá contra você." "É, parece mesmo." Na sexta, a tensão atingiu o limite. Ao voltar para casa, encontrou a mãe na sala, aflita. O aluguel atrasou. O dono do imóvel passou aqui e disse que, se não pagar até semana que vem, vai pedir pra gente sair. Gabriel passou a mão no rosto. Sentia o peso do trabalho, das contas, e agora o medo de perder o lar. No sábado, tentou distrair-se ajudando a arrumar a feira. Mas até lá a cabeça estava distante. A cada esquina, lembrava do olhar do homem no posto e das palavras que não conseguia esquecer. À noite, deitado, sentiu que estava no fundo do poço. Tudo parecia fora de controle. Pela primeira vez, admitiu para si mesmo que não sabia como sair daquela situação. E no silêncio do quarto, quase sem perceber, murmurou: "Se o Senhor existe mesmo, me mostra o que fazer." Ele não sabia, mas essa pequena frase seria o início de uma mudança que ainda estava longe de imaginar. O domingo amanheceu abafado, com o ar pesado de tempestade prestes a cair. Gabriel acordou cedo, mas ficou deitado por alguns minutos, olhando para o teto. As palavras que murmurou na noite anterior ainda ecoavam. "Se o Senhor existe mesmo, me mostra o que fazer." Depois de um café silencioso com a mãe, decidiu sair sem rumo definido. Andou por ruas pouco movimentadas, até que percebeu estar perto de uma pequena igreja que sempre via de passagem. O portão estava aberto, e de dentro vinha o som suave de um violão e vozes cantando. Por impulso, entrou. O lugar era simples: bancos de madeira, ventiladores de parede e uma cruz de madeira no fundo. Algumas pessoas o cumprimentaram com sorrisos discretos. Ele sentou-se no último banco, tentando passar despercebido. O culto era conduzido por um jovem pastor, de talvez 30 anos, chamado Lucas. Sua fala era calma, sem gritos ou gestos exagerados. Ele falava sobre como Deus conhece cada detalhe da vida das pessoas e sobre não ignorar os sinais que recebemos. A cada frase, Gabriel sentia como se alguém tivesse escolhido aquelas palavras especificamente para ele. Depois da reunião, estava prestes a ir embora quando Lucas se aproximou. "Você é novo por aqui, né?" Só dei uma passada", respondeu Gabriel, sem saber como continuar. "Fica à vontade. A gente está aqui para ouvir sem pressa e sem julgamento." Gabriel quase disse que não precisava de ninguém para ouvir seus problemas, mas algo no tom do pastor o fez mudar de ideia. "Na verdade, aconteceu uma coisa estranha comigo." E, pela primeira vez, contou do encontro no posto, das coincidências, dos sonhos. Lucas ouviu em silêncio, sem interromper. Quando Gabriel terminou, ele disse: "Eu não vou te dizer o que pensar, Gabriel. Mas quero que saiba. Às vezes Deus fala conosco de formas que a gente não espera. O problema é que quando estamos machucados, tendemos a fechar os ouvidos." "E como eu vou saber se é Ele mesmo?" perguntou quase num sussurro. "Se você buscar de coração aberto, vai saber. Não é algo que se explica, é algo que se vive." Nos dias seguintes, Gabriel voltou outras vezes. Às vezes só para ouvir as músicas, outras para conversar com Lucas. Falavam sobre fé, mas também sobre dor, perda e medo.
Lucas não tentava forçá-lo a nada, apenas fazia perguntas que ficavam ecoando depois. Numa dessas conversas, Lucas perguntou: "Você já pensou que talvez esse encontro tenha sido uma resposta para perguntas que você nem sabia que estava fazendo?" Gabriel não respondeu na hora, mas a frase ficou presa na mente. Certa tarde decidiu ajudar em uma ação social que a igreja organizava. Passaram o dia distribuindo cestas básicas e conversando com famílias carentes. Ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo que realmente importava. Ao voltar para casa, encontrou a mãe costurando. "Você foi onde?" Ela perguntou curiosa. "Ajudar numa distribuição de alimentos. E gostou?" "Gostei, foi diferente." Ela sorriu, mas não comentou mais nada. Talvez para não espantá-lo. Ainda não era fé. Ainda não era certeza. Mas, pela primeira vez desde o encontro no posto, Gabriel sentia que talvez estivesse no caminho para entender o que aquilo significava. As primeiras semanas frequentando a igreja deram a Gabriel uma sensação estranha de alívio, mas também trouxeram novos problemas. Ele começou a recusar alguns convites para sair com antigos amigos, o que não passou despercebido. Numa noite de sexta-feira, Tiago ligou. "E aí, sumido? Hoje tem jogo no campinho e depois a galera vai tomar uma. Bora? Acho que vou passar. Tenho que acordar cedo amanhã." "Ah, pronto. Agora você é santo?" O tom de deboche atingiu Gabriel mais do que ele queria admitir. "Não é isso, Tiago. É que tô tentando focar em outras coisas." "Outras coisas ou outras pessoas?" insistiu o amigo. "Se for para trocar a gente por um bando de crente, fala logo." A ligação terminou sem despedidas calorosas. Gabriel sabia que a amizade estava estremecendo. No trabalho, os desafios também aumentaram. Kleber começou a cobrar mais produtividade e reclamar de pequenos atrasos. Na papelaria, seu Américo soltava indiretas sobre distração. Parecia que, quanto mais ele tentava mudar, mais pressão vinha de todos os lados. No domingo, ajudou novamente em uma ação da igreja, mas ao voltar para casa encontrou a mãe séria. Passou o dia fora e nem avisou. A voz dela era calma, mas havia mágoa. "Mãe, eu estava ajudando." "Eu sei, mas eu também preciso de você aqui. Não esquece que temos problemas para resolver." A frase o atingiu em cheio. Era como se estivesse sendo puxado para lados opostos. De um, a vontade de buscar algo novo. Do outro, as responsabilidades e laços antigos. Durante o culto de quarta-feira, Lucas falou sobre como a fé não elimina os desafios, mas os revela de forma mais clara. "A estrada de quem busca a verdade não é pavimentada", disse o pastor. "É cheia de pedras que testam se você realmente quer continuar." Gabriel sentiu que aquelas palavras eram para ele. Ao mesmo tempo sentiu um medo súbito. E se ele não fosse forte o bastante para seguir? Na sexta, enquanto abastecia o carro de um cliente, viu do outro lado da rua 2 antigos colegas. Um deles gritou: "E aí, Gabs, já batizou? Tá vendendo bênção agora?" As risadas ecoaram mais do que deveriam. Ele abaixou a cabeça e fingiu não ouvir. No sábado foi até a igreja, mas ficou do lado de fora, sentado na calçada. Lucas passou e parou ao lado dele. "Hoje você não vai entrar?" "Não sei. Parece que tudo piorou desde que comecei a vir aqui. Ou talvez esteja apenas ficando mais claro o que sempre esteve aí." Gabriel ficou em silêncio. "Você pode escolher voltar para a vida de antes", continuou Lucas. "Mas saiba que, às vezes, os testes são a prova de que você está no caminho certo." Naquela noite, em casa, olhou para o teto e se perguntou se valia a pena continuar. Não tinha respostas, mas sentia que abandonar agora seria como trair algo que mal começara a entender. Naquela noite de quarta-feira, Gabriel chegou à igreja com um misto de dúvidas e esperança. O culto estava quase começando quando ele sentou no banco de madeira, ainda sentindo o peso das últimas semanas. Lucas iniciou o momento com uma oração calma, pedindo por conforto e entendimento para os corações aflitos. Enquanto as músicas suaves preenchiam o ambiente, Gabriel fechou os olhos e sentiu uma paz diferente daquela que conhecia. Não era uma paz fácil ou automática. Era um silêncio profundo que parecia conversar com sua alma.
Quando Lucas começou a pregação, falou de maneira simples, mas carregada de significado. Às vezes, a gente espera grandes sinais, trovões, tempestades, mas Deus fala no sussurro do coração. Ele conhece nossa dor, nossa luta, e está sempre presente mesmo quando não percebemos. As palavras ressoaram em Gabriel. Lembrou do homem no posto, da serenidade no olhar dele e daquela frase: "Eu sou o caminho." No final do culto, Lucas se aproximou e falou baixinho: "Gabriel, você já percebeu que não está aqui por acaso? Que tudo isso, cada desafio, cada encontro, é para que você descubra algo maior." Gabriel engoliu a vontade de responder imediatamente. Eu acho que entendi algo", disse com voz trêmula. "Que aquele homem no posto talvez tenha sido Jesus." Lucas sorriu, mas não disse nada. Apenas colocou a mão no ombro de Gabriel, como um gesto de apoio silencioso. Naquela noite, ao voltar para casa, ele sentiu algo novo. Um sentimento de esperança misturado com um medo honesto. Medo do que significava entregar-se a essa ideia. Dias depois, Gabriel voltou à igreja para ajudar nos preparativos do culto. Sentiu que estava fazendo parte de algo que fazia sentido, algo que preenchia parte daquele vazio antigo. Em uma conversa mais longa com Lucas, ele perguntou: "Como saber se estou no caminho certo? Como lidar com a dúvida?" Lucas respondeu com tranquilidade: "A dúvida faz parte do processo. O caminho não é sempre claro, e o importante é continuar buscando, mesmo quando não se vê o fim." Gabriel lembrou dos momentos difíceis, das provocações, dos obstáculos. Agora enxergava tudo como parte do aprendizado. Numa noite especial, durante uma oração em grupo, ele sentiu um choro inesperado. Não era tristeza, mas alívio. Um choro que vinha de algo guardado lá no fundo, desde a morte do pai. Naquele momento, Gabriel percebeu que o vazio dentro dele começava a ser preenchido. Não porque todos os problemas tinham sumido, mas porque ele não estava mais sozinho. A relação com a mãe também começou a melhorar. Dona Lúcia viu no filho uma mudança real, uma leve luz que antes não estava ali. "Você está diferente, filho. Estou feliz por você", disse ela numa tarde enquanto preparava o almoço. Gabriel sorriu, sentindo-se mais forte para enfrentar o que viesse. Ele ainda sabia que o caminho seria cheio de desafios, mas agora tinha algo para se agarrar. Um caminho que, mesmo incerto, era seu para trilhar. Os dias que se seguiram foram como um turbilhão na mente de Gabriel. Ele já não conseguia mais negar o que sentia. Por mais que tentasse racionalizar, algo dentro dele havia mudado. A lembrança do homem no posto, as conversas com Lucas e a sensação de paz que experimentara na igreja não saíam de seu pensamento. Numa noite quente de sábado, depois do expediente, Gabriel decidiu dar uma volta pela cidade. Caminhou sem rumo, passando por ruas iluminadas por postes antigos e por vitrines de lojas já fechadas. Sentia que precisava pensar sozinho, longe de distrações. Enquanto andava, refletia sobre as escolhas que fizera até ali. A resistência inicial, a raiva, as tentativas de ignorar, e agora, aquele desejo de finalmente parar de lutar contra algo que parecia inevitável. Parou num banco de praça. O ar estava pesado, mas uma brisa leve passava entre as árvores. Fechou os olhos e respirou fundo. Em silêncio pensou: "Eu não sei exatamente o que o Senhor quer de mim, mas eu quero descobrir." No dia seguinte, durante o culto, Lucas falou sobre entrega. "Entregar-se não é desistir", dizia o pastor, olhando para os presentes. "É escolher confiar, mesmo quando não se entende tudo." Gabriel sentiu como se as palavras fossem direcionadas apenas a ele. O coração acelerou. Quando o momento de oração começou, não resistiu. Fechou os olhos e, num sussurro quase imperceptível, disse: "Eu quero seguir. Quero conhecer o caminho." Uma sensação de alívio imediato tomou conta dele, como se estivesse largando uma mochila pesada que carregava há anos. Após o culto, procurou a mãe. Encontrou Dona Lúcia na cozinha, cortando legumes. "Mãe, eu tomei uma decisão." "Que decisão, filho?" ela perguntou, olhando nos olhos dele. "Quero mudar.
Quero seguir a fé. Quero viver diferente. O sorriso que se formou no rosto dela foi acompanhado de lágrimas discretas. Eu sempre orei por isso, Gabriel. Sempre. No dia seguinte, decidiu ligar para Tiago. Cara, eu sei que a gente andou se afastando, mas queria te pedir desculpas. Desculpas por quê? Tiago respondeu com um tom desconfiado. Por me fechar. Eu tô tentando mudar e espero que você entenda. Do outro lado da linha, o silêncio durou alguns segundos. Não sei se entendo, Gabs, mas se é isso que você quer, eu respeito. Não era a reconciliação completa que desejava, mas já era um começo. Naquela semana, Gabriel começou a se envolver mais nas atividades da igreja. Ajudava na limpeza, na organização de eventos e aos poucos conhecia mais pessoas. Sentia-se parte de algo que dava sentido às horas do seu dia. Mesmo com os problemas financeiros ainda presentes, agora encarava tudo de forma diferente. Em vez de apenas reclamar, buscava soluções, conversava com a mãe sobre alternativas e se oferecia para fazer horas extras sem perder o ânimo. Numa das reuniões, Lucas o chamou de lado. Eu percebi sua mudança, Gabriel. Não é sobre ser perfeito, mas sobre continuar mesmo quando é difícil. Gabriel sorriu. Acho que finalmente entendi o que você quis dizer lá atrás, quando falou de buscar de coração aberto. Então continue, respondeu Lucas. O caminho é longo, mas cada passo conta. Ao sair daquela conversa, Gabriel tinha certeza. Sua vida não seria mais a mesma. Era uma tarde de quinta-feira, quando Gabriel recebeu a ligação que fez seu coração gelar. O número era desconhecido, mas a voz do outro lado era familiar e aflita. Gabriel? É o Paulo, primo do Tiago. O que foi? O Tiago sofreu um acidente de moto. Tá no hospital. É grave. As pernas de Gabriel fraquejaram. Sem pensar, pegou o primeiro ônibus para o pronto-socorro. O trajeto parecia interminável, o som do motor misturado à batida acelerada do seu coração. Ao chegar, encontrou Paulo na recepção, com expressão tensa. Ele está na cirurgia. Bateu forte. Perdeu muito sangue. A voz de Paulo falhava. Gabriel sentou-se apoiando os cotovelos nos joelhos e a cabeça nas mãos. Uma onda de impotência o atingiu. Lembrou das últimas conversas com Tiago, das provocações, da distância que se formou entre eles. Uma culpa intensa subiu pelo peito. Horas se arrastaram. O cheiro de desinfetante e a movimentação de enfermeiros aumentavam a ansiedade. Gabriel tentava se manter firme, mas a mente ia longe, imaginando cenários que não queria aceitar. Em determinado momento, levantou-se e foi até um canto mais vazio do corredor. Encostou-se na parede fria, fechou os olhos e, com a voz embargada, começou a falar. Deus, se o Senhor está me ouvindo, eu não sei o que fazer. Eu não quero perder meu amigo. Eu sei que a gente se afastou, mas, por favor, salva ele. Era a primeira vez que pedia algo com tanta urgência e entrega desde o encontro no posto. Sentia que cada palavra vinha de um lugar profundo, quase desesperado. Depois de um tempo, Lucas apareceu. Paulo me ligou. Vim ficar com você. O pastor se sentou ao lado, em silêncio por alguns minutos. Eu tô com medo, Lucas. Gabriel falou sem esconder as lágrimas. É normal ter medo, mas lembre-se, mesmo nos piores momentos, você não está sozinho. As horas seguintes foram um teste de paciência e fé. Cada vez que um médico passava pelo corredor, Gabriel se erguia na esperança de notícias, até que, perto da meia-noite, um cirurgião se aproximou. Ele saiu da cirurgia. Foi difícil, mas ele está estável. Vai precisar de cuidados e acompanhamento, mas escapou do pior. O alívio veio como uma onda. Gabriel respirou fundo, fechou os olhos e murmurou um obrigado, que era tanto para o médico quanto para Deus. Mais tarde, já no quarto, Tiago ainda estava inconsciente, mas a expressão era tranquila. Gabriel segurou a mão dele. Cara, eu sei que você não pode me ouvir agora, mas eu tô aqui, e eu não vou mais sumir. Lucas, ao lado, observava em silêncio, como quem sabia que aquele momento seria um divisor de águas na vida do jovem. Ao sair do hospital, a madrugada estava fresca, o céu limpo e estrelado.
Gabriel caminhou até o ponto de ônibus, sentindo que algo dentro dele havia se consolidado. Não era apenas sobre fé, era sobre compromisso, sobre estar presente para as pessoas que amava, mesmo nos dias mais difíceis. Ele sabia que aquele episódio ficaria marcado para sempre. Nos dias que se seguiram, Gabriel visitou Tiago no hospital sempre que podia. As primeiras conversas foram curtas, já que o amigo ainda se recuperava. Mas aos poucos, os dois começaram a falar mais, e o peso da distância entre eles começou a se dissolver. Achei que você não ia aparecer mais, Gabs, disse Tiago num tom meio brincalhão, mas com verdade nos olhos. Eu quase não apareci mesmo, mas isso não vai acontecer de novo. Espero que não. A mãe de Gabriel também percebeu a mudança. Ele estava mais presente em casa, mais disposto a ajudar, e até as conversas sobre dinheiro ficaram menos tensas. Você parece mais leve, filho, comentou Dona Lúcia numa manhã, enquanto preparava café. Acho que finalmente estou entendendo que não dá para carregar tudo sozinho. O clima com Tiago melhorou ainda mais quando, em uma das visitas, Gabriel contou abertamente sobre sua decisão de seguir na fé e como isso tinha mudado sua forma de ver a vida. Então é isso? Virou crente de vez? Tiago perguntou, meio rindo. Se é assim que você quer chamar, sim, mas é mais do que religião. É sobre encontrar sentido. Tiago ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu. Se isso te faz bem, fico feliz. O acidente de Tiago acabou sendo um ponto de virada, não apenas para ele, mas para Gabriel. Os dois começaram a se reencontrar como amigos, agora com mais maturidade. Gabriel também se envolveu mais na igreja. Ajudava nos cultos, organizava eventos e participava de visitas a famílias carentes. O trabalho era cansativo, mas dava a ele um propósito que antes não existia. Em um dos cultos, Lucas chamou Gabriel para falar algumas palavras no final. Eu não sou bom com discursos, começou com um sorriso tímido. Mas eu queria dizer que, há alguns meses, eu estava perdido. E tudo começou a mudar por causa de um encontro que na época eu não entendia. Hoje eu sei que não foi coincidência. E se você também sente que está perdido, não ignore os sinais. As palavras simples tocaram várias pessoas presentes. Depois, alguns se aproximaram para agradecer e compartilhar suas próprias histórias. Apesar de tudo, os problemas não desapareceram. As contas ainda existiam, o trabalho continuava puxado e nem todos ao seu redor apoiavam suas escolhas. Mas Gabriel encarava cada desafio com outra postura. Certa noite, enquanto voltava para casa, passou pelo posto onde tudo começou. O movimento estava calmo e a bomba número 4 estava livre. Por um instante, ele parou e olhou, lembrando-se de cada detalhe daquela noite. Não viu o homem novamente, mas sentiu uma presença familiar. Sorriu sozinho, como quem entende algo que não precisa mais de explicação. Ao chegar em casa, encontrou a mãe costurando. Sentou-se ao lado dela, em silêncio, apenas ouvindo o som ritmado da agulha no tecido. Era um momento simples, mas carregado de significado. Gabriel sabia que sua vida nunca mais seria igual. Não porque tudo tinha ficado perfeito, mas porque ele havia mudado. E essa mudança, agora, era definitiva. O domingo amanheceu calmo, com um céu azul límpido e o canto dos passarinhos enchendo o ar. Gabriel acordou cedo, não por obrigação, mas porque queria aproveitar o dia. Sentia-se em paz de uma forma que há meses não experimentava. Tomou café com a mãe, conversando sobre coisas simples. O preço do tomate na feira, a vizinha que ia mudar de bairro, o calor que parecia não dar trégua. Pequenos momentos que antes ele não valorizava tanto. Depois, decidiu passar no hospital para visitar Tiago. O amigo já estava bem melhor, o semblante mais vivo. E aí, cara? Disse Gabriel entrando no quarto. Agora bem. Já posso até reclamar da comida daqui. Tiago riu. Ficaram conversando por quase 1 hora. Riram de histórias antigas, falaram sobre o futuro e até combinaram de assistir um jogo juntos quando ele saísse. Na despedida,
Tiago segurou a mão de Gabriel e disse: "Valeu por não desistir de mim. Eu nunca vou desistir." Ao sair do hospital, Gabriel caminhou até a praça central. Sentou-se num banco à sombra de uma árvore e deixou a brisa leve tocar o rosto. Observou crianças correndo, casais conversando, idosos jogando dominó. Tudo parecia mais vivo, mais presente. Em sua mente, as peças finalmente se encaixavam. Ele entendeu que o encontro no posto não tinha sido um evento isolado, mas o início de um processo que o levou a abrir o coração. Não era apenas sobre ver Jesus, era sobre reconhecer que ele já estava lá, o tempo todo esperando para ser notado. Lembrou-se de cada obstáculo, de cada conversa e, principalmente, das pessoas que o ajudaram a seguir. A mãe, Lucas, Tiago. Todos tinham um papel nessa transformação. Enquanto observava o movimento da praça, pensou nas pessoas que, assim como ele um dia esteve, se sentem perdidas, sem saber para onde ir. E sentiu vontade de falar com elas. Se você está me ouvindo agora, quero que saiba que às vezes as respostas aparecem quando menos esperamos. Às vezes vêm disfarçadas de coincidências, de palavras que parecem casuais, mas que tocam fundo. Se algo dentro de você sente que é hora de ouvir, não ignore. E se essa história falou ao seu coração, eu te convido a se inscrever no canal agora mesmo. Ative as notificações para continuar acompanhando histórias como essa, cheias de transformação, esperança e recomeços. Mas não pare por aqui. Tem um vídeo sugerido na tela que vai te mostrar outra jornada incrível, de alguém que também viu sua vida mudar completamente. Clique e continue essa experiência. Você pode se surpreender com o que vai encontrar. Gabriel levantou-se do banco, sentindo que aquele capítulo de sua vida estava concluído. Não porque tudo estava resolvido, mas porque agora ele sabia quem caminhava ao seu lado. E isso fazia toda a diferença.